Fala aí galera, beleza? Tudo certo? Vamos falar hoje sobre o clima e vegetação da Europa, Ásia e Oceania. Lembrando que clima e vegetação andam juntos, são amiguinhos, uma coisa interfere na outra, a vegetação interfere no clima, logicamente, tem a questão da evapotranspiração, e o clima acaba influenciando na vegetação também. Uma árvore, um tipo de vegetação acostumado com um lugar quente, se a gente pega ela e coloca num lugar frio, ela não sobrevive. Da mesma forma que a gente pega uma árvore acostumada com frio, se a gente coloca ela no clima quente, ela também não sobrevive. Então, a similaridade das divisões de clima e de vegetação são muito parecidos. Outra coisa, alguns conceitos climáticos aqui, é claro que a gente vai falar sobre eles de novo, mas já tem que estar indo na sua cabeça, porque não é novidade isso. A gente já estudou no sexto, estudou no sétimo, estudou no oitavo, estamos vendo agora no nono ano, vamos ver de novo algumas características climáticas. Isso tem que estar aí na sua cabeça, beleza? Quando eu falar de clima equatorial, tem que saber, é quente e úmido, show de bola. Clima tropical, seco no inverno, chuvoso no verão. Isso são coisas que a gente já estudou, beleza? O que a gente vai ver agora? Mais uma questão de divisão. Onde que acontece determinado clima na Europa, onde que acontece determinado clima na Ásia, beleza? E lembrando sempre que a vegetação sempre acompanhando o tipo climático, exatamente por causa dessa influência de ambos, um nos dois ali, beleza? Pegando o livro então lá na página 19, antes, lá no seu material de apoio, tem dois mapinhas muito importantes. Se você quiser pegá-lo, colar no caderno depois para você ir acompanhando, fica legal fazer tipo isso aqui, ó. Colocar o mapa de clima de um lado, colocar o mapa de vegetação do outro. Dá para a gente ver, comparando dos dois lados, que as divisões são muito similares. Quando a gente olha, por exemplo, essa área aqui do clima frio, dá para ver essa grande área aqui da floresta boreal, por exemplo. Então, ou seja, é muito similar, uma coisa acompanha na outra, exatamente porque o clima interfere diretamente na vegetação. Outra coisa que é importante a gente ver aqui é que nós vamos ter climas e formações vegetais que abrangem as três zonas térmicas da Terra: tropical, temperado e polar. O que são as zonas térmicas? Vamos lembrar aqui, ó, linha do Equador, onde pega mais sol. Essa parte que pega mais sol, ela é delimitada pelo Trópico de Câncer, aqui no norte, e o Trópico de Capricórnio aqui. Toda essa área em vermelho aqui que eu estou traçando se chama zona intertropical ou zona tropical, que é a parte mais quente do planeta. Vai ter determinados tipos de clima aqui com essas características de ser muito quente. Outras linhas importantes que nós vamos ter aqui é a linha, por exemplo, do Círculo Polar Ártico. Quem está ao norte dessa região, vou pintar aqui de verdinho, só para vocês entenderem, ó, essa porçãozinha de terra que estão aqui nessa parte, mesmo na Europa, na Ásia, vão ter outras características, muito frias, por exemplo. Muito frias. E outra característica dessa região é que quem está com terras aí, né, quem tem territórios nessa área, sofre aquele efeito do sol da meia-noite, de ficar 24 horas durante o dia, durante 3 meses no verão, ou ficar à noite durante 3 meses no inverno, lá naquela região lá no norte. E nós vamos ter também, no meio dessas duas regiões, o que a gente vai chamar de clima temperado ou região temperada, que é essa área que eu estou pintando em amarelo, que é uma região que tem por características divisões de estações muito bem definidas, que é o que vai dar característica. Mas por que a gente vai ter exatamente terras da Ásia, da Europa e Oceania nessas zonas temperadas? Olhando aqui para a Oceania, a gente também vê que ela já está na zona temperada, ou seja, fora da zona intertropical, mas exatamente por causa dessa grande distância de um ponto ao outro, ou seja, grande distância de latitude. Se a gente pegar aqui desde o sul da Nova Zelândia até no extremo norte da Rússia, por exemplo, a distância é muito grande, ou seja, a gente pega uma faixa de latitude muito grande, e cada faixa de latitude dessa está pegando aí um tipo de radiação solar diferente, isso influencia diretamente no tipo de clima. Show de bola, galera? Vamos ver então alguns tipos climáticos, a gente vai ver devagarzinho,
cada tipo climático, a gente olhando aí a característica do clima, vamos falar da vegetação e a localização. É isso que você precisa saber. O tipo de clima, qual a vegetação que ele influencia e aonde que está acontecendo. Beleza? Pegando então na página 20, vamos começar falando dos domínios equatoriais, tropicais e desérticos, mas aqui principalmente vamos começar falando do clima equatorial. Qual que é a principal característica do clima equatorial? Está aqui, vou marcar aqui, ó. Temperaturas altas e estáveis, quer dizer que você tem pouca variação. Geralmente o ano todo é temperaturas bastante altas e elevada pluviosidade no decorrer do ano. O que é elevada pluviosidade? Quantidade de chuva. Essa é uma característica do clima equatorial. Só para você conseguir identificar, equatorial é aquele clima lá da Amazônia, que fica na linha do Equador. Olhando então nossos dois mapas, amigos, aí, vamos ver ó, que exatamente aqui na linha do Equador é que vai formar o clima equatorial. Qual que é o clima equatorial aqui na legenda? Vermelhinho, tá? Então, essa faixa exatamente que está na linha do Equador. E que vai formar que tipo de vegetação? Floresta equatorial. Beleza? Qual que é a característica da floresta equatorial? Vamos achar aqui, ó, está aqui no mapa. É uma vegetação que ela é latifoliada. O que é uma vegetação latifoliada? Folhas grandes, beleza? Outra característica, né, o que está escrito aqui, ó, ou seja, folhas grandes e largas, são perennifólias, ou seja, as folhas não caem no inverno. Diferente de uma floresta caducifólia, aquela temperada, nós vamos falar dela hoje ainda. A floresta perennifólia, basicamente, tem folhas o ano todo. Então, faça inverno, faça verão, não caem as folhas. Beleza? Outra característica dessa floresta é que elas são ombrófilas. O que é uma floresta ombrófila? É uma floresta densa, úmida, com muitos estratos, ou seja, níveis de altura muito altas. Então são aquelas florestas, quando a gente olha nas imagens, porque ombrófila, parece que está todo mundo colado de ombro ali um no outro, uma floresta colada na outra, uma floresta densa. Ou seja, as árvores não são espaçadas, como por exemplo no cerrado. Todo mundo juntas. Floresta perene, tem folha o ano todo. Latifoliada, folhas grandes e bem verdinhas. Não é isso? Qual que é essa região aqui que vai acontecer esse tipo de vegetação? A gente pode chamar de Sudeste Asiático, mas basicamente em partes aí um pouquinho do Nordeste aqui da Austrália, um verdinho mais escuro, mas ela vai acontecer sobretudo na Indonésia, que são esse paísão aqui, a Indonésia, algumas partes aqui, como por exemplo no Vietnã, beleza? Então são aqui, ó, sudoeste da Índia, bem no Sudeste Asiático e um pouquinho do litoral sul da China, bem aqui, ó. Então, bem, essa parte aí, essa floresta bem densa, muito ligada, muito parecida com a Amazônia. Se fosse, a gente poderia chamar aí de Amazônia Asiática, mais ou menos. Não existe esse termo, estou falando agora, mas é como se fosse, beleza? Uma Amazônia Asiática, exatamente por ter as mesmas características de floresta. Show de bola? Vamos falar do clima tropical. O clima tropical você tem que saber a principal característica dele, até porque isso aqui vai influenciar diretamente numa dinâmica que vai acontecer ali na região um pouco sul da Ásia, ali no sul da Índia principalmente, que é o seguinte, qual que é a principal característica dessa região? A gente vai ter um verão, ó, um verão chuvoso, beleza? E a gente vai ter um inverno seco, beleza? Ó, meses de seca. Só que não é parecido, até é parecido com um pouco com o clima tropical brasileiro, mas exatamente aqui nessa região, exatamente ela vai receber o nome de clima de monções, as monções asiáticas. Por quê? Porque, lógico, você vai ter essa característica, um inverno seco e verão chuvoso, que é a característica típica de clima tropical.
Mas aqui, essa dinâmica ela vai ficar muito mais acentuada, exatamente por causa da troca de temperatura entre o continente e entre o mar. Daí a gente precisa lembrar de duas coisas. Da zona que a gente vai chamar de alta pressão, lembra disso? E do que a gente vai chamar de zona de baixa pressão. Ó, vou pegar aqui o azulzinho para ficar mais fácil. Zona de baixa, vou colocar aqui a letra B. O que acontece? Que é uma zona de alta. Zona de alta é local de altas temperaturas e o ar quente ele tende a fazer o quê? O que o ar quente faz? Sobe. Beleza? Ar quente sobe. Quando esse ar quente ele chega lá no alto, lá nas alturas, quanto mais alto, mais frio. Quando chega lá nas alturas, ele esfria. E quando ele esfria, ele desce, porque o ar frio desce. Quando ele desce, ele forma uma zona de baixa pressão. Então, pensa, alta pressão, sobe, baixa, desce. E esse vento que quando ele sobe aqui, ó, exatamente o vento, né, o ar da baixa pressão vai ocupar o local de alta pressão e fica nessa rotatividade aqui, né? Chegou aqui, ele esquenta, sobe, chegou lá, esfria, ele desce, veio para cá, esquentou. Então a gente tem aqui um ciclo repetitivo e exatamente que vai formando aí os ventos. Então veja bem, existe uma diferença entre a capacidade de armazenamento de calor entre o mar e a terra. Beleza? A terra ela esquenta mais e perde calor mais rápido. Já a água ela é mais lenta para pegar calor, mas ela armazena por mais tempo. Beleza? E aí vai surgir o seguinte: o vento ele vai sempre da área de baixa pressão para a área de alta pressão. Esse é o fluxo, tá? O vento ele sempre vai sair de uma área de baixa para um local de alta pressão. Beleza? Então veja bem aqui, o que acontece no inverno? No inverno, você tem a água do mar aqui no Pacífico ficando mais quente do que o continente. A água mais quente. Se a água está mais quente, ela vai ser uma área de alta pressão. Então a gente vai formar aqui uma área de alta. O vento ele surge da área de baixa para alta. Então no inverno você vai ter os ventos soprando do continente para o mar. Como você vai ter os ventos soprando do continente para o mar, ou seja, você não vai ter umidade na terra, vamos dizer assim, no continente. Isso vai resultar em longos períodos de seca, principalmente uns 3 meses, basicamente, que não chove, principalmente nessa região do sul da Ásia. Quando chegar o verão, vai ser o contrário. No verão, a terra ela vai esquentar mais e vai ser a zona de alta. Eu ia botar a letra B aqui, mas vai ser a zona de alta pressão. Beleza? Enquanto que a água ela vai esfriar mais, beleza? E o vento vai passar a soprar daqui, ó, do mar para a terra. Quando o vento sopra do mar para a terra, ela leva o quê? Umidade. Quando ela leva umidade, ela leva chuva para o continente. Então quer dizer que no sul da Ásia, no verão, a gente vai ter grande quantidade de chuva, exatamente por causa da questão das monções, beleza? Então, o vento, essa questão do clima de monções, que se inverte no verão e no inverno, ele é típico de clima tropical. Quando a gente olha o clima tropical, a gente está falando de qual tipo de clima? Aqui, ó, sul da Índia, basicamente aqui, ó, na península da Indochina. O que é a península da Indochina? Onde fica Tailândia, Laos, Camboja, Vietnã, basicamente ali. Se bem que Vietnã já está mais a leste, mas é essa região que vai sofrer mais com a questão do clima de monções. E quais são as notícias que a gente vê? Basicamente, ó, todos os anos, monções deixa, não sei, 1.200 mortos na Índia e países vizinhos. Por quê? Exatamente devido aí aos grandes alagamentos. Porque é muita chuva, exatamente.
né? Não é, eu falei que chove, não é uma chuvinha, é muita chuva, exatamente por causa da questão do clima de monções. É muita seca no inverno e é muita chuva no verão, beleza? Falando de vegetação, vegetação de clima tropical é o quê? Basicamente as savanas. Não é a savana africana, não tem aquela riqueza daqueles animais de savana africana. Vamos dizer que seria um pouco mais próximo aí do Cerrado brasileiro, nessas áreas aí, principalmente da Índia, que é um planalto também, bem parecido aí com o planalto brasileiro. Show de bola? Falar de outro clima, clima desértico. O deserto na região da Oceania e da Ásia, principalmente, eles são muito extensos. Quando a gente consegue olhar no mapa a localização dos desertos, do clima desértico, a gente vai ver que é uma área muito extensa. Basicamente, toda a península da Península Arábica, toda a parte da Ásia Central, que nós vamos estudar isso mais para frente, e grande parte aqui do norte da China, noroeste da China, que vai ser toda essa área aqui, ó. Toda essa área basicamente deserto na Ásia. Na Austrália ainda vai pegar basicamente mais espaço ainda. Toda essa área mais a oeste da Austrália é tudo deserto. Então, qual que é a principal característica do deserto? A ausência de chuva, a gente já falou disso. Algumas áreas com grande amplitude térmica. Lembra de amplitude térmica? Diferença da temperatura máxima e a mínima que faz num dia. Ou seja, áreas que durante o dia faz 40 a 50 graus e à noite pode fazer até negativo, ou seja, uma grande variação de temperatura. Quais são os principais desertos que nós vamos ter nessas áreas aqui? São muitos desertos, cada área vai ganhar um nome diferente, mas a gente pode citar, por exemplo, aqui o deserto de Rub al Khali, que na verdade é o deserto da Arábia, o grande deserto da Arábia, aqui na Península Arábica. A gente pode falar do deserto do Irã, que seria aqui o deserto de Kavir, seria basicamente aqui no Irã. Tem o deserto de Thar, que a gente pode citar entre a Índia e o Paquistão, seria basicamente aqui, ó, entre a Índia e o Paquistão. Mas tem alguns aí que eu quero chamar a atenção, né? A gente pode olhar aí o deserto da Arábia, além do deserto australiano, que é bem extenso, como a gente já falou aqui na Austrália. Mas existem dois desertos na China, que eles têm uma outra característica. Eles são desertos gelados. Como assim deserto gelado na China? Exatamente. Alguns desertos, eles, principalmente o que a gente vai chamar aqui, ó, deserto de Taklamakan e o deserto de Gobi, eles vão ter temperaturas médias aí de 3 graus. Ou muitas vezes até ponto que chegou a 40 negativos. Ou seja, é muito frio. E exatamente a gente vai ter essa mistura de neve com areia. É uma curiosidade, principalmente nessa região da Mongólia, sul da Mongólia, norte da China. Eu vou deixar uma matéria para vocês verem, um link de material complementar na plataforma, para vocês olharem mais algumas fotos desses dois desertos que são bem interessantes lá na China. Mas não tem muito segredo não, né? É só olhar ali as áreas desertas e saber que são locais que acontecem exatamente por causa dos longos períodos aí sem chuva, a vegetação xerófila, aquela vegetação de cacto que se adapta à região de pouca chuva, de deserto. Beleza? Vamos falar agora do clima temperado. Clima temperado, qual que é a principal característica do clima temperado? Ó, o clima temperado ele tem por característica, na verdade, as estações muito bem definidas. Vou escrever ali. O que são estações muito bem definidas? Você tem um verão quente, um inverno frio. Você vai falar, pô, Hermes, mas isso não é em qualquer lugar do mundo? Não, isso não é em qualquer lugar do mundo. Se você chegar para uma pessoa que mora aqui na linha do Equador,
Fala, pô, o verão é quente. Ele vai falar, eu sei. Fala, o inverno é frio. O inverno não vai ser frio. Na linha do Equador, só se estivesse numa altitude muito alta, numa montanha, que não é o caso ali. Então, basicamente, ele não conhece esse inverno frio. Não tem essa ideia, porque está na linha do Equador, é muito quente. Da mesma forma que se você chegar para uma pessoa que no extremo norte da Rússia e falar, pô, o inverno é frio. Ele sabe que é frio. E fala, o verão é quente. O verão não vai ser quente. Vai parecer que é sempre inverno, o ano todo, porque é extremo norte lá, muito frio. Então, o que acontece? É nas regiões temperadas, é no clima temperado ou no clima subtropical, que aqui no Brasil a gente poderia citar a região sul do Brasil, tá? O clima subtropical e o clima temperado, que tem por característica exatamente as estações muito bem definidas, ou seja, um verão quente e um inverno frio. Beleza? É essa característica. E qual que é a principal vegetação que se vai se desenvolver na região de clima temperado? A floresta temperada. Basicamente floresta temperada. Beleza? Que a gente vai ter, qual que é a principal característica da floresta temperada? Ela ser caducifólia. O que é ser caducifólia? Diferente da floresta perennifólia equatorial. Ou seja, nós estamos vendo ela verdinha aqui em cima, no verão, beleza? Mas chegou o outono e chegou o inverno, ela muda de cor e perde suas folhas. Típico de basicamente aonde? Basicamente a floresta da Europa, basicamente toda a Europa de clima temperado, basicamente todo o leste da China, beleza? E partes do Japão, além de partes aqui da Nova Zelândia e um pouquinho também da Austrália. É exatamente isso. Essa floresta aqui, por exemplo, é na Nova Zelândia, famosa aí, né, pelos seus eucaliptos, e é exatamente isso, né? As suas folhas elas tendem a mudar de cor, perde suas folhas, então elas, quando uma floresta ela perde folha em uma estação, a gente chama isso de caducifólia, diferente da floresta perennifólia, que era o caso da floresta equatorial. Show de bola? Vamos falar agora da vegetação mediterrânea. Vegetação mediterrânea ela acontece exatamente no clima mediterrâneo. Clima mediterrâneo na Europa, o próprio nome já diz, são os locais que vão ficar aqui próximos do mar Mediterrâneo. Beleza? Então, sul da Grécia, sul da Itália, sul da Espanha e sul de Portugal. Qual que é a principal característica desse clima? Você tem um verão quente e seco, preste atenção que isso é o contrário, e o inverno que é frio e chuvoso. Então chove no inverno e não chove no verão. Se não é o contrário nosso aqui, nós estamos chegando agora no inverno e as chuvas agora, no nosso tipo de clima, ele diminui. É uma característica nossa, do nosso clima. No clima mediterrâneo é o contrário. Beleza? Você tem um verão que é seco e um inverno que é chuvoso. Esse tipo de clima, que também vai acontecer em algumas áreas da Austrália, principalmente, né, onde a gente tem essa corzinha amarela, qual que é a principal característica? Uma vegetação que a gente vai chamar de arbustiva, né, não é uma vegetação muito grande, são vegetações que a gente vai chamar de maqui, um tipo de árvore chamada maqui, né, igual, só marcar aqui, ó, bosques arbóreos, arbustivos, como os maquis, são vegetações de médio porte, não são árvores muito grandes. E esse clima, ele é muito favorável ao cultivo de vinhedos, ou seja, de uva, como a gente tem aqui, e de oliveiras, que é para fabricação aí de azeite, por exemplo, e de azeitona, cultivo da azeitona, que é muito característico da região do sul da Europa. Basicamente, se você pegar um vidro de azeite aí na sua casa, você vai ver que deve ter sido fabricado em Portugal, deve ter sido fabricado na Espanha, que são regiões aqui de clima mediterrâneo. Beleza? Alguma dúvida? Se tiver dúvida, coloque para mim. A gente vai tentando tirar essas dúvidas, mas é algo bem simples, tá, galera? Não vou ficar forçando vocês a ficarem decorando nome de regiões, é só entender
o tipo de clima, a característica, onde ele acontece mais ou menos, beleza? Vamos falar agora do clima frio. Clima frio, qual que é a principal característica, né? Longos períodos de baixas temperaturas, pouca luminosidade, características aí de clima frio, beleza? O clima frio não é o polar, a temperatura varia entre as negativas, da neve, mas é uma região menos fria que a polar, tá? Basicamente vai pegar toda a parte aqui norte da Rússia, né? Não pegando o clima polar, mas essa grande parte aqui do clima frio. Então, regiões de climas muito frios, mas menos frio que a polar. Qual que é a vegetação dessa região? Denominada aqui, ó, principalmente de floresta boreal, ou mais conhecida como taiga. O que é a taiga? Esses pinheiros, que lembra muito a árvore de Natal, não é isso? E é exatamente dessa ideia de árvore de Natal que a gente coloca neve na nossa árvore de Natal aqui no Brasil, né? Essas folhas, elas em formato de pinheiro, elas recebem o nome de coníferas exatamente por causa do formato de cone. E por que elas são formato de cone? Basicamente porque elas se adaptaram exatamente ao clima para não acumular neve nas suas folhas. Então, no verão, né, onde não tem neve, elas não tem esse problema, mas no inverno a neve cai e escorre. E foi aí basicamente daí que surgiu a ideia de fazer o quê? Os chalés, né? O telhado assim, ó, sem ser reto, sem ser plano, exatamente para não acumular neve em cima do telhado, que é uma das ideias que foram trazidas aí da floresta boreal, que a gente chama de taiga. Para finalizar, vamos falar aí dos domínios polares, ou seja, do clima polar. Clima polar é exatamente o clima mais frio que existe, o clima que as temperaturas negativas podem chegar aí a casa dos menos 30 graus, menos 40, dependendo do local. E isso atrapalha muito o desenvolvimento da vegetação. Quais são os locais que nós vamos ter aí o clima polar? Lá no extremo norte apenas da Europa. Extremo norte da Europa e extremo norte da Ásia, aqui na Rússia. Só lá próximo aí do mar, do Oceano Glacial Ártico. Qual que é a vegetação que se desenvolve lá? Tundra. Beleza? Então dá uma anotadinha aí. Tundra. A tundra ela fica congelada basicamente boa parte do ano. Quando ela está aí boa parte do ano congelada, a gente vai chamar isso de permafrost, que é, né, exatamente o solo congelado, não tem vegetação e ela fica aí congelada. Quando você tem aí um verão, né, e essa neve essa neve derrete basicamente, nós vamos ter aí o surgimento aí de umas gramíneas e uns pequenos arbustos, que é a vegetação de tundra. Ela fica colorida, fica florida, mas só na parte do verão, já que na parte do inverno ela é basicamente congelada. Só vamos ter isso então aonde? Lá no norte, beleza? Da Rússia, um pouquinho norte aqui da Europa, norte da Noruega, norte da Suécia. E essas são as características de vegetação e de clima na Europa, Ásia e Oceania. Como eu disse, bem resumido, depois você dá uma lida aí no livro para dar uma recapitulada. Qualquer dúvida você fala comigo, se tiver alguma dúvida, não entendi, por que acontece isso, por que acontece aquilo. Lembrando, estou sempre aberto aí a receber as mensagens e tirar as dúvidas de vocês. Só para finalizar, lembrando que a tundra ela é característica também de áreas de montanha, porque a montanha ela funciona basicamente com a latitude. Como assim a latitude tem a ver com montanha? Não é altitude? Pois é, só para você ter uma ideia. Imagina que aqui é a linha do Equador. A linha do Equador é a área que a gente vai ter as maiores vegetações, beleza? Por causa do clima quente, o clima quente ele favorece as grandes vegetações. Então, à medida que a gente se afasta da linha do Equador, ou seja, chega lá no extremo norte, vai ser a vegetação mais rasteirinha de tudo, porque a vegetação ela tende a ir diminuindo de tamanho, da vegetação maior para menor.
Isso em questão de latitude. Quando a gente fala de uma montanha, ela vai acontecer um processo parecido. Como assim? Imagina que a gente tem uma montanha aqui. Aqui embaixo da montanha vai ser onde a gente vai ter as maiores vegetações. Beleza? As maiores vegetações exatamente na base da montanha. À medida que a gente sobe a montanha, vai ficando cada vez mais frio. Exatamente como se a gente se afastasse da linha do Equador. Você imagina que aqui fosse a linha do Equador, né? Quanto mais longe a gente se afasta da linha do Equador, vai ficando mais frio. Quanto mais a gente sobe a montanha também. Isso quer dizer que no topo das montanhas vai ser muito frio, também como local mais distante do Equador, e a vegetação mais rasteira. Tanto é que no topo das montanhas, a gente vai chamar isso de tundra alpina, em referência aos Alpes na Europa, mas isso acontece em todos os lugares, tá? Pode acontecer aqui no Himalaia, no Cáucaso, em todas as outras montanhas. O topo da montanha, geralmente é a vegetação mais rasteirinha, falando aí, lembrando aí um pouco da tundra. Beleza? Show de bola? Acho que essa matéria a gente encerra por agora. Se tiverem dúvida, me manda mensagem. Vou passar um exercício para vocês na próxima aula para a gente fixar aí, recapitular aí essas paradinhas aí. Show de bola, galera. Grande abraço para vocês. Uma boa semana.